Maria Bonita entrou para o cangaço de forma voluntária, movida por um forte desejo de liberdade e aversão às injustiças sociais. Ela nasceu como Maria Gomes de Oliveira em 1911, na cidade de Malhada, na Bahia. Aos 16 anos, casou-se com um homem violento chamado José Miguel da Silva, conhecido como Zé de Neném. Insatisfeita com seu casamento infeliz e com o estilo de vida imposto às mulheres na época, Maria Bonita decidiu deixar tudo para trás e seguir Lampião, o famoso líder cangaceiro. Em 1929, ela abandonou sua vida anterior e juntou-se ao bando de Lampião, tornando-se a primeira mulher a fazer parte do cangaço. Maria Bonita rapidamente ganhou destaque no grupo, mostrando-se uma guerreira corajosa e determinada. Ela participava ativamente dos combates, assim como as outras mulheres que se juntaram ao cangaço posteriormente. Maria Bonita e Lampião viverão juntos como marido e mulher, apesar de não terem oficializado sua união legalmente. A entrada de Maria Bonita no cangaço foi um marco na história do movimento, desafiando os papéis tradicionais de gênero e mostrando que as mulheres também podiam lutar e resistir. Sua coragem e determinação inspiraram muitas outras mulheres a se juntarem ao cangaço e a lutar por sua própria liberdade. Infelizmente, a história de Maria Bonita no cangaço foi interrompida tragicamente em 1938, quando ela e Lampião foram mortos em uma emboscada policial. No entanto, seu legado como uma das primeiras mulheres cangaceiras continua vivo até hoje. Maria Bonita nasceu na cidade de Malhada, na Bahia. Maria Bonita, cujo nome de batismo era Maria Gomes de Oliveira, nasceu em 1911 na cidade de Malhada, localizada no estado da Bahia, no nordeste do Brasil. Ela cresceu em uma região marcada pela pobreza e pelas desigualdades sociais. Aos 16 anos, Maria Bonita casou-se com José Miguel da Silva, conhecido como Zé de Neném. No entanto, seu casamento não foi feliz, uma vez que Zé de Neném era um homem violento. Insatisfeita com sua situação e com a condição das mulheres na época, Maria Bonita decidiu abandonar sua vida anterior em busca de liberdade e justiça. Foi então que ela tomou a decisão corajosa de deixar tudo para trás e se juntar ao cangaço, um movimento de banditismo social que ocorria no sertão nordestino do Brasil. Em 1929, Maria Bonita uniu-se ao bando de Lampião, um dos líderes mais famosos e temidos do cangaço. Maria Bonita tornou-se a primeira mulher a fazer parte do cangaço, desafiando os papéis tradicionais de gênero e mostrando que as mulheres também poderiam lutar e resistir. Sua coragem e determinação inspiraram outras mulheres a se juntarem ao movimento. No cangaço, Maria Bonita não apenas acompanhava o bando, mas também participava ativamente dos combates. Ela era considerada uma guerreira corajosa e destemida, assim como as outras mulheres que se juntaram ao cangaço posteriormente. Apesar de viverem juntos como marido e mulher, Maria Bonita e Lampião não oficializaram sua união legalmente. No entanto, eles construíram uma relação de companheirismo e cumplicidade dentro do bando. Infelizmente, a história de Maria Bonita no cangaço teve um desfecho trágico. Em 1938, ela e Lampião foram emboscados e mortos em uma operação policial conhecida como Massacre de Angico. O episódio marcou o fim do cangaço e teve um impacto significativo na história da região nordeste do Brasil. Apesar de sua morte prematura, Maria Bonita deixou um legado importante como uma das primeiras mulheres a desafiar as normas sociais e lutar por sua própria liberdade. Sua coragem e determinação continuam sendo uma inspiração para muitas mulheres até os dias de hoje, claro. Vou te contar mais sobre a vida de Maria Bonita. Após se juntar ao cangaço, Maria Bonita e o bando de Lampião se tornaram uma das principais ameaças para as autoridades da época. Eles realizavam assaltos a bancos, sequestros e atacavam fazendas em busca de suprimentos. No entanto, eles também eram conhecidos por distribuir parte do que roubavam para os mais pobres, ganhando apoio e simpatia de algumas comunidades. Maria Bonita não apenas participava das ações do bando, mas também era responsável por cuidar das roupas e dos pertences do grupo.
Ela era conhecida por seu estilo e elegância, usando trajes típicos do sertão nordestino, como saias longas, blusas bordadas e chapéus de couro. Além de suas habilidades como combatente, Maria Bonita também era admirada por sua beleza e carisma. Ela se tornou uma figura quase lendária, com músicas e poemas sendo escritos em sua homenagem. Sua presença no cangaço desafiava as convenções sociais da época, mostrando que as mulheres não precisavam se limitar aos papéis tradicionais de esposa e mãe. No entanto, o fim trágico de Maria Bonita e Lampião marcou o declínio do cangaço. Após o massacre de Angico, seus corpos foram decapitados e suas cabeças foram exibidas em praça pública como troféus. Esse acontecimento chocou a população e marcou o fim de uma era. Apesar de sua morte prematura, Maria Bonita deixou um legado duradouro. Sua coragem e determinação abriram caminho para que outras mulheres desafiassem as normas sociais e lutassem por seus direitos. Ela se tornou um símbolo de resistência e empoderamento feminino, inspirando gerações futuras a seguirem seus passos. Atualmente, Maria Bonita é lembrada como uma das figuras mais icônicas do cangaço e sua história continua sendo contada e celebrada na cultura nordestina. Sua vida e seu legado nos lembram da importância de lutar por nossos ideais e desafiar as injustiças, independentemente das circunstâncias em que estamos. O desfecho trágico de Maria Bonita ocorreu em 28 de julho de 1938, no local conhecido como Angico, no estado de Sergipe. Nesse dia, o bando de Lampião foi surpreendido por uma emboscada organizada pelas Forças Volantes, que eram grupos de policiais especializados na perseguição de cangaceiros. Durante o ataque, Lampião, Maria Bonita e outros membros do bando foram cercados e entraram em confronto com as Forças Volantes. Apesar da resistência do grupo, eles acabaram sendo superados em número e armamento. Ao final do confronto, Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros foram mortos. Seus corpos foram decapitados e suas cabeças foram levadas como troféus pelos policiais. As cabeças foram expostas em praça pública como uma forma de demonstrar a suposta vitória sobre o cangaço. Esse acontecimento chocou a população da época e marcou o fim do cangaço como movimento. A morte de Maria Bonita, em particular, despertou grande comoção, pois ela era uma figura conhecida e admirada por sua coragem e determinação. Apesar do desfecho trágico, o legado de Maria Bonita e do cangaço continua vivo na cultura nordestina e na memória do povo brasileiro. Sua história é lembrada como um exemplo de resistência e coragem, e Maria Bonita é vista como uma figura icônica que desafiou as convenções sociais de sua época. Atualmente, há um esforço para preservar a memória de Maria Bonita e do cangaço, por meio de filmes, livros e eventos culturais. Essas iniciativas visam manter viva a história dessas figuras marcantes e valorizar sua contribuição para a cultura e a história do Brasil.